Agora nós vamos ver algumas medidas de controle das verminoses. É importante destacar que não existe uma forma simples de controle. É muito difícil você controlar totalmente, você eliminar as verminoses de um rebanho. Então você tem que buscar um conjunto de medidas para realizar esse controle. Já observamos também que só a aplicação da medicação não resolve o problema. No começo você tem um bom efeito, se for feito o uso intenso desses medicamentos, eles acabam perdendo a eficácia. Então nós temos que fazer uma associação de várias formas de medidas de controle para melhorar esse resultado. Além disso, existem hoje medidas de controle alternativo que nós vamos ver no final da aula. Como nós vimos a biologia dos animais, em relação à verminose, ela está no animal, passa para o pasto, volta para o animal. Então, a primeira medida de controle que nós devemos pensar é a transferência do rebanho de uma área de alta infestação para uma área de baixa infestação. Isso, por si só, diminui o risco do animal estar se reinfestando. Além disso, devemos fazer a limpeza e desinfecção das instalações para retirar o animal do contato com esses ovos e essas larvas. Outra medida nesse mesmo sentido é retirar as fezes de dentro do aprisco e levar essas fezes para esterqueiras, como nós vimos na primeira aula de manejo sanitário. Outra medida, também pensando na biologia das verminoses, é você evitar a superlotação das pastagens. Por essa grande quantidade de animais numa pequena área, primeiro que vai consumir muito aquela forragem e vai baixar a altura dessa forragem, forçando o animal a consumir a pastagem mais baixa, que provavelmente tem mais chance de estar contaminada. E com muitos animais também, e se eles tiverem um alto nível de infestação, eles vão estar reinfestando esse pasto e não tem onde o animal consumiu a pastagem sem estar infestado. Além disso, medidas de dar um descanso para a pastagem são interessantes para que o próprio tempo, a ação do calor, faça essa dessecação das larvas infectantes e elas venham a morrer lá na pastagem. Outra medida que a gente tem que sempre ter atenção é de não introduzir animais novos de outros rebanhos sem antes vermifugar. Além disso, a gente tem que fazer aquele período de quarentena que a gente viu também. E quando eu fizer uma vermifugação, eu tenho que manter os meus animais presos no aprisco, no mínimo 12 horas. Para quê? Para ele não ir defecar os ovos e as larvas lá no pasto. E aí ele faz a defecação aqui no aprisco e aí eu levo essas fezes para a esterqueira. E ao invés dele estar contaminando o pasto, eu consigo fazer o controle desses ovos e dessas larvas. É interessante também a gente fazer a troca do princípio ativo do vermífugo, de vez em quando. Então, a gente usa o mesmo princípio ativo durante um ano e depois a gente muda. Essa troca do princípio ativo tem que ter bastante atenção, que não basta mudar o nome do medicamento. Então, por exemplo, aqui, sem querer fazer propaganda, mas eu coloquei o nome de 3 medicamentos. Todos eles são à base de vermectina, só muda o nome. Aqui é Ivomec, Ivermectin e Master. Mas é o mesmo princípio ativo, então não basta mudar o nome, tem que mudar o princípio ativo e de preferência mudar também a família do vermífugo. Nós podemos fazer vermifugação estratégica e o método FAMACHA. A vermifugação estratégica consiste em você fazer 4 a 5 aplicações por ano em todos os animais. A gente intensifica essa vermifugação no período da seca, porque durante a seca, você tem menor viabilidade dos ovos e larvas dos vermes na pastagem, eles têm menor chance de sobrevivência. Então, eu faço a eliminação de dentro do animal para a pastagem e eles vão dessecar lá. Ele tem mais chances de morrer nesse período aqui. Já no período úmido, ele consegue se manter durante um período maior na estação úmida. Então a gente faz só um único controle na estação úmida, só para a gente estar fazendo realmente mais uma limpeza nos animais e diminuindo também essa população. Como é que funciona? A gente faz uma vermifugação no primeiro mês da estação seca, repete com 60 dias após a primeira
e no penúltimo mês seco a gente faz mais uma aplicação e faz a outra aplicação no meio da estação chuvosa. E aí se eu for fazer a quinta aplicação, a gente faz lá também, aumenta aqui no período chuvoso. Aí faz um aqui e deixa para fazer a outra aqui, para ter um espaço maior entre uma e outra. O método FAMACHA é um método que eu julgo mais interessante para você estar fazendo esse controle. Só que ele é um pouco difícil de aplicar em produções, ele é um pouco difícil de aplicar em grandes rebanhos, porque você tem que avaliar animal por animal, individualmente. Como é que ele funciona? Foi observado que existe uma correlação entre a coloração das mucosas aparentes, e no caso desse método FAMACHA, a gente faz a leitura na mucosa ocular, na mucosa conjuntival, e há uma correlação entre essa coloração e a infestação por Haemoncus. Como o Haemoncus se alimenta de sangue e ele provoca essa anemia, então ele vai causar aqui na coloração da mucosa uma despigmentação. Ela vai ficar mais clara por conta da anemia provocada. E aí eu fazendo o uso do método FAMACHA, eu só vermifugo aqueles animais que percebo que estão com essa anemia. Fazendo assim, eu reduzo a quantidade de aplicações de medicamentos. Assim, eu reduzo a quantidade de compostos químicos lançados no meio ambiente e reduzo também a contaminação por resíduos químicos no leite e na carne dos meus animais. As vantagens é eu identificar os animais clinicamente infectados, reduzir esse número de tratamentos antiparasitários. Como eu reduzo isso, eu também reduzo o gasto com esse medicamento. Em média, quando a gente faz a opção pelo método FAMACHA, temos uma redução de 58,4% nos custos com antihelmínticos, mas isso pode ser até maior. E é interessante observar que alguns animais eles são mais resistentes às verminoses e já outros são mais susceptíveis. Então, com o método FAMACHA, eu observando animal por animal, eu consigo perceber quem são esses animais mais resistentes e os animais mais susceptíveis. E esses animais mais susceptíveis eu tenho que tirar do rebanho, porque eles são aqueles que ficam mantendo a carga parasitária no rebanho alta. Então aqui está o modelo do cartão FAMACHA, onde ele tem 5 níveis, 5 graus FAMACHA. 1, 2, 3, 4 e 5. O que vai diferenciando aqui? Vai ficando a mucosa mais clara. E aí ele faz a opção por tratar ou não tratar. No grau FAMACHA 1, nós observamos uma coloração vermelho robusto. Nós não tratamos esse animal. No grau FAMACHA 2, nós temos um vermelho rosado. Também não fazemos o tratamento. No grau 3, 4 e 5, nós devemos tratar e a coloração vai de rosa, rosa pálido a branco. Esse branco aqui já é o que ele chama de perigo fatal, é o perigo de morte, que está realmente uma anemia muito severa. Você deve examinar os animais a cada 15 dias e, se necessário, faz a vermifugação somente naqueles que estão necessitando. E como já falamos, os animais mais susceptíveis devem ser descartados do rebanho. Aqui é um estudo comparando o método supressivo em todos os animais a cada 45 dias, durante os anos de 2002 e 2003. E em seguida, no mesmo rebanho, ele faz a opção pelo método FAMACHA, fazendo um tratamento seletivo só naqueles animais onde ele observou a necessidade. Então, o que se observou com esse trabalho? Que houve um aumento a partir do estabelecimento do método FAMACHA na taxa de nascimento no rebanho. Houve uma melhora nessa taxa de nascimento. Houve uma redução na mortalidade dos cordeiros, sendo que no terceiro ano, fazendo esse tipo de tratamento, foi onde se observou a menor mortalidade. E houve também uma redução no número de doses de antihelmíntico, onde você teve uma redução aí de 90% do número de tratamentos. Então, houve uma redução drástica. Nos custos, aí você reduziu em 90% com a aplicação de antiparasitários, provando que o método FAMACHA é sim eficiente. Além desses métodos, tem o controle alternativo, que é o uso da fitoterapia para reduzir o uso dos antihelmínticos. E não é assim, vou usar o fitoterápico e vai
retirar 100% a necessidade da vermifugação. Não. Você ainda vai ter que realizar as vermifugações, mas você consegue diminuir esse número de aplicações. Você consegue reduzir as populações de verminoses no meu rebanho, no seu rebanho, através do tratamento com os fitoterápicos. E assim você vai diminuir a possibilidade de ocorrer a resistência pelo uso frequente e intensivo dos vermífugos. Então nós temos aqui alguns tratamentos já com eficácia comprovada. É o caso da artemísia, da folha da bananeira, da fruta do conde, melão de São Caetano, semente de abóbora ou jerimum, batata de purga, o ninho e o capim-santo. Esses estudos aqui conseguiram promover uma redução na população dos vermes in vivo ou in vitro, ou na redução da eclosão dos ovos. Alguns foram mais eficazes, outros menos. E também nenhum conseguiu ser 100% eficiente. E sempre que você faz a comparação com o vermífugo, o remédio químico consegue fazer um controle mais eficaz. Mas você consegue sim reduzir essas populações apenas utilizando esse material vegetal. Então é sim uma opção para você estar inserindo aí no tratamento dos seus animais, reduzindo assim o gasto, se você tiver isso aqui na sua propriedade, e reduzindo a necessidade de fazer a aplicação de terapia química nos seus animais. Então são essas as medidas de controle e até a próxima aula.